Os irmãos ficam em pé, um segundinho só. Eu gostaria agora que nós fizéssemos a leitura de um versículo, apenas um versículo, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a questão de 15 dias atrás, né, uma noite de sábado, 2 semanas atrás, muitos dos irmãos que estão conosco aqui nesta noite puderam estar presentes naquela ocasião, naquele culto do trabalho do pastor Léo, Paixão e Ousadia. Foi um trabalho regional, não era um trabalho nosso aqui local, portanto, as nossas igrejas aqui da região de Botucatu, 21 igrejas estiveram presentes aqui. Foi uma noite abençoadora para você que pôde estar aqui, você com certeza se lembra disso. Mas também naquela noite, irmãos, houve assim algo que chocou, a todos nós que estávamos aqui, e eu inclusive fiz menção disso depois, já no dia seguinte. Foi aquele momento, aquela ocasião em que o pastor Léo chamou aqui à frente todas as pessoas que em algum momento das suas vidas pensaram, ou algumas até mesmo tiveram iniciativa, para tirar a própria vida, para se suicidarem. E quando o pastor Léo fez esse questionamento, chamou o pessoal, eu realmente fiquei chocado, porque este altar aqui esteve repleto, ficou repleto, de pessoas adultas, inclusive, e também, e especialmente, de jovens e adolescentes. E quando eu vi aquilo ali realmente me impactou. E quando o pastor Léo perguntava a cada uma daquelas adolescentes, a cada um daqueles meninos, meninas, de 12, 13, 14 anos, qual a razão por que você pensou em tirar a sua vida, ou qual a razão por que você tentou tirar a sua vida, e a resposta de todos eles praticamente era o seguinte: eu estou cansado, eu estou cansada. E aí eu sentado pensando, falei, meu Deus, e hoje com a idade que temos, e grande parte dos irmãos aqui com certeza vão pensar da mesma forma, com a idade que temos hoje, quando nós pensamos num menino, numa menina de 12, 13, 14 anos, 15 anos, nós podemos dizer que é uma criança que nem começou a viver ainda, que não experimentou ainda os problemas, as dificuldades da vida, e já estão cansados a respeito disso. E no domingo seguinte, já no dia seguinte, no domingo, eu fiz este comentário que eu estou fazendo agora aqui novamente com os irmãos, e disse: nós precisamos buscar de Deus uma direção, precisamos buscar de Deus uma forma de combater este mal que tem assolado este mundo, as pessoas, especialmente os jovens, os adolescentes. E eu pensava, muito mais ainda além daqueles que estavam aqui no altar, porque aqui era um número pequeno de pessoas, talvez 1, 2 dezenas de pessoas que estivessem aqui, mas eu fiquei pensando naqueles que estão do portão para fora. São milhares de pessoas, se nós pensarmos em relação à nossa cidade apenas, de jovens e adolescentes, e que quem sabe, e certamente estão passando, estão sofrendo, esse tipo de situação. E eu dizia comigo mesmo, Senhor, o que nós podemos fazer? Nós temos que fazer algo, para tentar combater este mal. E eu falava disto no domingo de manhã, naquele domingo. E quando eu cheguei em casa, após o culto da manhã, eu fui ver as minhas mensagens de WhatsApp, que eu recebo de vários irmãos, por várias razões, pedidos de oração, enfim. E numa daquelas mensagens, tinha uma mensagem do nosso querido irmão Márcio, o Márcio Cepião. Ele não está aqui neste culto, já esteve de manhã, mas o irmão Márcio me mandou uma mensagem através de um áudio,
né, dizendo o seguinte: olha, pastor, aquilo que o pastor falou agora de manhã no culto, em relação ao que está acontecendo com os jovens, com os adolescentes, né, ou com as pessoas de uma forma geral, é porque, na verdade, dizia ele naquele áudio, essas pessoas, elas não têm identidade, elas não sabem de fato quem são, né, não conhecem o propósito para qual elas existem, né, não conhecem o destino. Enfim, o Márcio falou alguma coisa nesse sentido e eu fiquei refletindo sobre aquilo, né, e eu cheguei à conclusão que de fato é verdade. As pessoas que intentam contra a sua própria vida é porque elas não encontraram um sentido para viver, elas não encontraram uma razão para viver, porque lutas, problemas, dificuldades, todos nós temos, não existe ninguém, né, por mais abastado que a pessoa seja, por mais condições financeiras, materiais para resolver tantas coisas, mas ainda assim, né, existem problemas, existem dificuldades, e se nós estamos aqui na luta, e todos nós estamos, né, não obstante aos problemas, às lutas, às dificuldades que enfrentamos, é porque nós temos um sentido para a nossa vida. Amém, igreja? Nós temos uma razão para viver, nós temos uma razão para viver. Por que que um jovem, por que que um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos quer tirar a sua própria vida? E eu comecei a pensar naquilo que o irmão Márcio falou, e me veio ao coração compartilhar com a igreja, exatamente a respeito deste assunto. Então, o tema da nossa mensagem será identidade, propósito e destino. Amém, irmãos? Identidade, propósito e destino. São 3 perguntas inquietantes, 3 perguntas que já passou, com certeza, pela cabeça de todo mundo, dentro da igreja ou fora da igreja. Quais são essas perguntas? De onde vim? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Por que estou aqui neste mundo? Qual a razão da minha existência? Qual a razão de eu ter nascido? E para onde eu vou, quando terminar tudo aqui? Ou seja, identidade, propósito e destino. Pensando a respeito disso e buscando de Deus direção, orientação para compartilhar com os irmãos esta palavra, eu percebi, irmãos, que é um assunto muito amplo, que ainda que você não mergulhe com profundidade, mas não é um tema que dá para se explanar em apenas uma mensagem. Então, me veio ao coração, e nesta noite eu quero falar apenas a respeito de identidade. Mas o tema é identidade, propósito e destino. E, quem sabe, na semana que vem, no próximo domingo, nós vamos falar a respeito de propósito e destino. Ou, se o assunto for amplo, nós vamos dividir em mais 2 domingos. Mas, a partir de hoje, falando sobre identidade hoje, nós vamos dar sequência nesta mensagem no próximo domingo, ou nos 2 próximos domingos, falando também a respeito de propósito e a respeito de destino. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. Quando nós falamos a respeito dessas 3 perguntas, de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, são perguntas que nos levam a encontrarmos, dentro da resposta que o Senhor nos dá, o sentido para a nossa existência. De onde viemos? Fala da nossa identidade, de quem somos nós. Muitas pessoas passam pela vida buscando saber quem são seus pais biológicos, justamente porque querem saber de onde vieram, qual a sua origem, qual a sua verdadeira identidade. Não sei se tem alguém aqui nesta condição, mas isso é normal. Uma pessoa que, por circunstâncias da vida, acaba sendo adotado por uma família, se tornam os seus pais do coração, os pais que amam verdadeiramente aquela criança, aquele menino, aquela menina, mas esta criança, ao crescer, ela passa a ter conhecimento. Os próprios pais, muitas vezes, eles dizem: olha, nós te amamos, nós somos os seus pais, mas nós não te geramos. Você não é o nosso filho biológico, você não é a nossa filha biológica. E a partir do momento em que
aquela vida, aquela pessoa, ela toma conhecimento, né, de que aquela casa onde ela está, aquele lar onde ela está, aquela família que a tem criado, não é de fato os seus pais biológicos. A grande maioria deles, né, não vamos dizer todos, mas a grande maioria deles acabam tendo uma inquietação, um desejo de saber, não é? Mas então quem são meus pais? De onde eu vim? Por que eu estou com esta família agora? E eles passam a buscar, e é um direito, e é legítimo essa busca, este desejo de saber a sua origem, saber a sua real identidade. E quando nós pensamos nisso, e aqui nós estamos falando de uma questão biológica, quando nós pensamos a respeito disso, nós vamos chegar à conclusão de que algumas destas pessoas, que procuram por seus pais biológicos, muitas destas pessoas acabam sendo bem-sucedidas na sua busca, outras não. As que são bem-sucedidas é porque não deixaram de buscar, procuraram no lugar certo até encontrar. Amém, irmãos? Se a pessoa deseja saber quem são seus pais, de repente, a princípio, ela não tem nenhuma pista, nenhuma noção, mas ela tem aquele desejo ardente dentro do coração. Ela empreende uma busca. E quando lá no final, ela foi bem-sucedida naquela sua busca, é porque duas coisas aconteceram. Primeiro, porque ela persistiu em buscar, porque não é coisa fácil, nós sabemos disso, na grande maioria das vezes não é coisa fácil, tem que realmente insistir bastante, e tem que procurar no lugar certo. Amém, irmãos? Porque tem aqueles que persistem e acabam não encontrando, porque, na verdade, não buscaram no lugar certo. Então, para que seja bem-sucedido nessa busca, é preciso realmente persistência, buscar com intensidade, e é preciso também estar nos caminhos certos para chegar realmente àquele resultado positivo, final, que a pessoa desejava. Ao contrário disto, aquelas que não são bem-sucedidas nesta busca, é porque desistiram de buscar ou porque buscaram em lugares errados. Ou a pessoa chegou num momento e falou, cansei, não consegui encontrar, desisti, vou tocar minha vida daqui por diante, afinal de contas, eu estou bem na casa que eu estou bem na família que eu estou, não consegui encontrar meus pais, então desistem de buscar. Ou passam a vida buscando, mas passam indo por caminhos errados, por lugares errados, e, no fim, a busca também acaba não resultando naquilo que a pessoa esperava. Se nós trouxermos isto, irmãos, para uma realidade espiritual, e aqui nós temos que entender, que dentro de cada um de nós existe esta inquietação, o pastor já acabou de dizer agora, que passa pela mente de todo mundo, quem sou eu, de onde eu vim, qual é a minha origem, qual é o meu destino, qual é o propósito, o destino da minha vida. Eu gostaria que, por gentileza, a Araceli nos ajudasse. Volte ali o versículo de número 26 do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala da nossa origem. Amém, irmãos? Da nossa identidade. O que diz o texto? Façamos o homem, o que, irmãos? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas preste atenção, para que nós cheguemos até este ponto, é preciso uma busca. É preciso uma busca. É preciso que nós tenhamos no coração este desejo de encontrarmos realmente o sentido para a nossa vida, de encontrarmos o sentido da nossa existência. E vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disto. Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. O Senhor dizendo, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso
coração. Amém, irmãos? Todo aquele que se propõe a ter um encontro com o Senhor, é maravilhoso, irmãos, porque o Senhor se permite ser achado, o Senhor se permite ser encontrado. Mas a semelhança do que nós dissemos há pouco, a respeito da persistência e a respeito de buscar no caminho certo, é fundamental para que nós tenhamos este encontro, porque algumas pessoas desistem, e outras pessoas estão por caminhos que, conforme a própria palavra de Deus diz, aos olhos parece ser caminho da vida, mas que o final deles são caminho de morte. Então é preciso buscar, é preciso procurar com perseverança, mas também buscar e procurar no lugar certo, da maneira certa, para ter um encontro verdadeiramente com o nosso Pai, com a nossa origem. Salmo 42, versículo 2, nos fala também a respeito disso de uma forma muito especial. Salmo 42, versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Para buscarmos ao Senhor, nós precisamos, irmãos, ter sede. Amém, igreja? Não é buscar simplesmente dentro de um espírito religioso. Não. Irmãos, eu tenho sentido isso no meu coração, né, de falar e repetir quantas vezes for necessária. Esse tempo da religiosidade já passou para nós. Hoje nós devemos buscar a Deus com intensidade. Amém, irmãos? Com sede de alma. Com sede de alma. Eu estou aqui nesta noite, irmãos, não é apenas porque eu tenho a incumbência e a responsabilidade enquanto pastor desta igreja. Eu estou aqui nesta noite, irmãos, porque a minha alma tem sede de Deus. Você está aqui nesta noite, meu querido irmão e irmã, não é por conta de um compromisso, de uma responsabilidade, de uma obrigação. Você deixou a sua casa nesta noite de domingo, porque a tua alma tem sede de Deus. E aqueles que buscam ao Senhor com sede na sua alma, verdadeiramente encontrará o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ainda Salmos de número 130, versículo 6, nos fala algo nessa mesma linha. A minha alma anseia pelo Senhor, depois o que diz? Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Não sei se tem alguém aqui nesta noite que trabalha como guarda, como vigilante noturno. Mas não é difícil para nós entendermos qual é o sentimento do coração de um guarda noturno. O que ele mais quer é o que, irmãos? Que amanheça o dia, que acabe aquela noite. É o anseio da sua alma, aquele que está trabalhando à noite, seja como vigilante ou não importa, ou mesmo de qualquer outra forma, que acabe aquele momento, que passe aquele momento. E aqui o salmista está dizendo o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor, mas, vai além. Amém, irmãos? Se o desejo do coração daquele que guarda, durante a noite é que venha amanhã, que rompa amanhã, a minha alma, o meu coração, a minha vida, a nossa vida tem que ansiar pelo Senhor, desejar pelo Senhor, mais do que um guarda anseia pelo romper da manhã. Essa é a forma de buscar, irmãos. Essa é a forma de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor com intensidade, buscar ao Senhor com desejo de achá-lo, buscar ao Senhor com desejo de encontrá-lo. Ainda mais um versículo dentro desta mesma linha de pensamento, Salmo 143, versículo 6. Estendo para ti as minhas mãos. Depois o que diz o versículo? A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Segura esse versículo aí. Irmãos, quando eu li esse versículo, o meu coração palpitou,
A minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Pensa numa terra seca, irmãos. Quando se joga um pouco de água naquela terra, o que é que acontece? Em segundos, aquela água é absorvida. Amém, irmãos? Uma terra sedenta. O meu coração, o teu coração, a nossa alma tem que buscar ao Senhor como uma terra sedenta. Quando está encharcado, aí é complicado, porque aí você joga água, a água vai embora, escorre, forma uma enxurrada. Por quê? Porque já está encharcado. Tem muita gente encharcada, tem muita gente que o Espírito Santo já não consegue mais penetrar. Mas a minha alma é como terra sedenta. A tua alma é como terra sedenta. Nós absorvemos. Amém, igreja? E eu fico feliz por você que está aqui conosco nesta noite, fico feliz por você que está conosco na live, porque o homem de Deus, a mulher de Deus que tem sede de Deus, absorve cada palavra, absorve cada momento do louvor, absorve cada momento da oração, não deixa perder nada, absolutamente nada, porque tudo o que eu e você queremos é Deus, o Senhor. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Buscar a Deus com esta intensidade, e como isso faz a diferença na nossa vida, irmãos. Como isso faz a diferença quando nós terminamos o culto e voltamos para a nossa casa, como isso faz a diferença amanhã, segunda-feira, quando nós vamos para um novo dia de luta, para um novo dia, uma nova semana de trabalho, como faz a diferença quando nós absorvemos aquilo que o Senhor está derramando aqui nesta noite. Amém? Que assim seja na minha vida e na tua vida. Já sabemos então, irmãos, qual é a nossa identidade. A palavra de Deus nós já lemos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vai dizer: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos ver o que diz esse texto. Gênesis 2, verso 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Amém, irmãos? Aqui é maravilhoso, porque aqui nós vemos quem formou e como formou. Quem nos criou, quem nos gerou, e a forma como nós fomos criados. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui descobrimos quem nos criou e como nos criou. Foi Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Fala também como fomos formados do pó da terra, tanto que todos os elementos químicos presentes no corpo humano são encontrados na terra. Isso significa que fomos criados dentro de uma estrutura divina, biológica, emocional, psicológica e espiritual, para vivermos também de acordo com um padrão divino. Amém, irmãos? Irmãos, foi Deus quem nos criou. Está aí o texto. A forma como Ele nos criou. A nossa estrutura, irmãos, é uma estrutura criada pelas mãos do Senhor, o que nós chamamos aqui uma estrutura divina. Aquele que criou sabe quais são as nossas necessidades biológicas, as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades psicológicas, as nossas necessidades espirituais. Nós fomos criados dentro de uma estrutura divina para vivermos dentro de um padrão divino. E é aqui que entra o problema da humanidade. Porque todos nós, todos os seres humanos, desde Adão até o último homem que existir na terra, todos são criados dentro dessa estrutura. Mas, infelizmente, nem todos encontram, ou desejam viver dentro do padrão divino.
e aí as coisas não dão certo, né? Quando ignoramos isso, saímos fora do padrão divino, e portanto as coisas não podem ir bem. O Deus que nos criou é quem sabe do que necessitamos, e tem para nos dar tudo aquilo que precisamos, tanto para o corpo, quanto para a alma e para o espírito. O homem não vai encontrar em outro lugar, o homem não vai encontrar em outra pessoa aquilo que satisfaz o seu coração, aquilo que satisfaz a sua alma, aquilo que dá sentido para a sua vida. Por quê? Porque o padrão é divino. Se o padrão é divino, se a estrutura é divina, o padrão é divino, e é assim que nós temos que viver, né? Se nós tentarmos aqui mal comparar, né, de repente, uma máquina, enfim, alguém que criou, inventou uma máquina para uma certa finalidade, e tem ali o seu funcionamento. Se quiser usar aquela máquina de forma diferente, para propósito diferente, de maneira diferente, não vai funcionar, não vai dar certo. Amém, igreja? Não vai dar certo, todos nós sabemos disso. É uma forma até simplória de ilustrar, mas é a realidade, né? Para que algo funcione bem, né, precisa que se conheça a forma como aquilo foi feito, a finalidade para a qual foi feita e a maneira como deve se proceder. E, infelizmente, o homem perdeu esta noção, perdeu esta direção. E nesta busca, né, que, infelizmente, muitos empreendem, né, mas empreendem de forma errada, por caminhos errados, por lugares errados, muito cedo, como nós vimos na vida dos nossos jovens e adolescentes, muito cedo se chega à frustração, muito cedo se chega à decepção. Não faz sentido. Quem sou eu? Né? Qual a razão da minha existência? Né? Qual a finalidade da minha vida? O que vai acontecer comigo quando eu sair desse mundo aqui? E aí perde todo o sentido, perde toda a noção e a razão de viver. Mas o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, não é? Para este homem que Deus criou, e Deus criou com propósito, nós vamos falar disso na semana que vem, né? Deus criou, Deus capacitou este homem, né? Deus estabeleceu regras para este homem, regras que não foram cumpridas, e portanto o homem perdeu esta graça. Mas ele não perdeu o amor de Deus, né? Ele não perdeu o amor de Deus. E no tempo determinado, diz a própria palavra, Deus enviou seu Filho Jesus para que ele pudesse então, né, reconciliar-nos novamente com Deus, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, algo que nós relembramos, que nós comemoramos através da ceia, através do pão partido, através do cálice. Nós relembramos o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Mas Jesus não veio apenas para morrer na cruz e ali pagar o preço da nossa culpa, da nossa dívida, dos nossos pecados, mas ele também veio para fazer algo muito importante, irmãos, que é para revelar a nós a nossa identidade, a nossa origem. Amém, irmãos? Se Jesus tivesse vindo apenas e morrido na cruz por conta do perdão para os nossos pecados, teria sido algo maravilhoso. Mas ele veio para fazer mais do que isso, mais do que isso, né? Quando os seus discípulos chegaram a ele e disseram: mestre, ensina-nos a orar, né? Como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus então, né, traz os seus discípulos junto de si e lhes dá um modelo de oração. Esta oração que nós costumamos aqui nesta igreja, a cada final de culto, né, nós repetimos esta oração. Na verdade, não é uma oração que é feita para ser uma oração repetida, né, embora não há pecado nisto, mas o que Jesus fez foi apenas trazer um modelo, uma forma, né, da forma como você deve orar. E Jesus começa dizendo o seguinte: quando orardes, dizei,
Pai nosso que estás no céu. Jesus veio para revelar a nossa identidade. Quando, preste atenção, quando alguém chama outra pessoa de pai, é porque ele é o que, irmãos? Filho. Amém? Você não vai chamar alguém de pai se você não for filho. Quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos, a orar, está aí, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Pai nosso. Essa é a tua origem, meu querido irmão. Essa é a nossa origem, essa é a nossa identidade. Somos filhos do Deus eterno. Somos filhos do Deus vivo. Eu não quero pensar que haja alguém aqui que ainda tivesse alguma dúvida, mas de repente se tinha alguém, ou se tem alguém que tem alguma dúvida, ou se você através da live tem alguma dúvida a respeito de quem é você, você é o filho do Deus Todo-Poderoso, você é a filha do Deus Todo-Poderoso, do Senhor de todo o universo. E quem sabe talvez alguém ouvindo esta palavra pode até fazer um questionamento, pastor, mas se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, aquele para quem não há limites, pastor, mas por que é que eu tenho passado por tanto sofrimento? Pastor, é por que eu tenho passado por tanta luta? E o que eu posso lhe dizer é o seguinte, aquilo que diz a própria palavra, mais um pouquinho e o que há de vir virá. Tenha calma, mais um pouquinho. Nós estamos aqui nesta terra, meu querido irmão e irmã, sofrendo o que sofremos, passando pelo qual passamos, por conta dos nossos pecados, mas o meu pecado e o teu pecado já foi levado sobre Jesus, e o nosso tempo de refrigério está chegando. Amém, irmãos? O nosso tempo de refrigério está chegando, porque nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Isso que é importante para nós. É só mais uma questão de tempo. Calma, tenha paciência, vai passar. Pastor, mas está doendo muito, mas vai passar. Dor maior Jesus já sentiu lá na cruz, já sofreu lá na cruz. Humilhação maior Jesus já passou, já sofreu. Preste atenção, irmãos, nós não temos noção. Essa é a grande verdade, nem eu, nem você, nós não temos noção. Nós falamos, nós pregamos, mas nós estamos muito longe realmente de entendermos a realidade, a profundidade daquilo que aconteceu. Se Jesus, preste atenção, não sei se eu vou conseguir explanar isto, se você vai conseguir captar isto, mas se Jesus tivesse deixado a sua glória, tivesse se feito homem, tivesse vindo habitar entre nós, e não tivesse passado por nenhum sofrimento, só o fato dele deixar a sua glória e tornar-se a semelhança de um homem mortal, já seria a maior das humilhações. Amém, irmãos? Não sei se você consegue entender o que o pastor está tentando passar aqui. Deixar a divindade para se tornar semelhante a mim e a você, isso só já é humilhação para o Senhor. Já precisou descer, já precisou se rebaixar, tornando a nossa forma. Mas não foi só isso, irmãos, não foi só isso, Tendo sido humilhado na forma de homem, ele foi ainda o mais humilde dentre os homens, o mais humilde, que suportou tudo o que suportou, sem abrir a sua boca, como diz o profeta Isaías, como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores. E quando ele era insultado, e quando ele era escarnecido, e quando ele era pregado, crucificado naquela cruz, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém, irmãos?
Esse é o Cristo, que veio para nos redimir, nos resgatar, nos reconciliar com Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, nós vamos mais uma vez ver sobre a nossa identidade. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos, o que, irmãos? Chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus não se importou, não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Irmãos, amém? Às vezes as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, quer turvar a nossa visão, embaralhar o nosso pensamento e esquecermos de quem de fato nós somos. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite nos trouxe esta palavra para mostrar a mim e a você o valor que temos, quem somos, qual a nossa origem, qual a nossa identidade. E quando nós pensamos e quando nós temos a convicção de quem somos, filho de quem somos, e aí nós vamos falar depois sobre o propósito e o destino que Deus tem para nós. Eu duvido, irmãos, eu duvido que alguém possa pensar em tirar, em dar cabo à sua própria vida, quando ele entender, conforme diz a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, quando eu fico pensando nisso, eu tento pensar e eu não chego a uma conclusão, eu não consigo imaginar o que vai ser quando nós chegarmos do outro lado, a alegria que vai ser, eu não consigo pensar. Se eu tentar buscar palavras aqui para expressar, eu tenho certeza que eu não consigo, porque eu fico analisando a vida que nós vivemos hoje aqui em cima desta terra. E infelizmente, irmãos, via de regra, as pessoas e até mesmo muitos cristãos, infelizmente, têm a tendência de pensar ou de trazer na sua mente apenas as coisas ruins, apenas os problemas, as dificuldades, as coisas que não aconteceram ainda, as coisas que não se realizaram. Mas, irmãos, quando eu paro para pensar nas coisas boas que Deus tem dado para nós desfrutarmos aqui em cima desta terra, é maravilhoso. Amém, irmãos? Maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. O que estamos falando, de um ser humano corrompido pelo pecado, estamos falando de uma terra corrompida, que foi amaldiçoada por Deus, está lá no livro do Gênesis, você sabe disso. Ainda assim, quantas coisas maravilhosas Deus proporciona para nós, quantos prazeres nós desfrutamos aqui em cima desta vida, ou não? Ou será que o pastor está viajando? Irmãos, quando nós pensamos, por exemplo, só a título de exemplo, nos alimentos, que coisa maravilhosa. O pastor gosta de comer, gosto de comer, coisa maravilhosa. E quando você casa com a pastora Sandra, que faz aí, posta aí, os irmãos ficam todos, pastor, mas e daí? Então, irmãos, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, das delícias que nós temos, do alimento, da sua textura, do seu sabor, dos sabores que existem, os aromas que existem. Quando você pensa, por exemplo, na beleza das plantas, das flores, queridos irmãos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E eu estou falando, irmãos, de um mundo corrompido. Você imagine quando nós estivermos lá do outro lado,
né? Sem a corrupção, sem a presença do pecado, sem Satanás com seus demônios ali, né? Tentando, sem dor, sem tristeza, sem morte, sem nada disso, irmãos. Só podemos usar as palavras que Paulo usou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu no nosso coração aquilo que Deus tem para nós. E para quem Deus criou tudo isso? Para os seus filhos. Para os seus filhos. Para os seus filhos. O Senhor Jesus, no seu ministério aqui, ele disse: se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, quanto melhor vos dará o vosso Pai que está no céu. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Me veio ao coração, irmãos, finalizar a mensagem desta noite, falando a respeito da nossa identidade, de quem somos verdadeiramente, com um vídeo, uma canção maravilhosa, que eu gostaria que você participasse, assistisse, cantasse, orasse, aquilo que Deus colocar no teu coração agora, mas com o sentimento de que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, amado por Deus. Irmãos, preste atenção, eu vou dizer algo aqui e tenho certeza no meu coração, que eu não estarei dizendo aqui nenhuma heresia. Preste atenção, o único relacionamento que Deus espera ter com você é um relacionamento de pai e filho. Amém, irmãos? Às vezes nós, até na nossa linguagem evangélica, nós gostamos de falar, nós somos servos de Deus. Tem uma mensagem que eu já preguei algumas vezes, os irmãos vão se lembrar, A princípio, você olhar assim e falar, servo de Deus, é um privilégio muito grande, maravilha, é servo de Deus. Quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, o Senhor vai chamar Moisés de servo. Quando ele fala com Josué, ele diz, Moisés, meu servo, é morto. Então, quando alguém é servo de Deus, está numa posição privilegiada. Mas depois nós vamos olhar um pouco mais na frente, ou um pouco antes até, mas dentro deste raciocínio, que Deus, o Senhor, chama Abraão de amigo. Então, o amigo, ele é maior que o servo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não nos fez apenas servo ou amigo de Deus, mas nos fez filhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vamos repetir esta leitura, só para nós encerrarmos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados servos de Deus, é isso? Amigos de Deus, é isso? Filhos de Deus. Então você que está aqui, a relação que Deus quer ter contigo não é de servo e nem de amigo, mas Ele quer ter uma relação de pai e filho.